A história recente da Primeira Liga está cheia de grandes treinadores, mas também de apostas falhadas que ficaram para a história pelas piores razões. Mentes táticas e vultos do futebol internacional que chegaram com expectativas elevadas e acabaram por sair pela porta pequena, deixando marcas de desilusão em clubes e adeptos. Hoje vamos recordar um verdadeiro desfile de projetos falhados, desilusões e contratações de treinadores que simplesmente não resultaram. Sem mais demoras, seguem-se Top 10 treinadores flop da Primeira Liga no século XXI. Número 10, Otávio Machado no Futebol Clube do Porto 2001-2002. Otávio Machado assumiu o comando técnico do Futebol Clube do Porto numa altura em que o clube tentava consolidar-se depois de um fim de ciclo de Fernando Santos após anos de domínio interno dos azuis e brancos. Conhecido pelo seu perfil rígido e discurso inflamado, Otávio foi visto como uma aposta para manter a mística portista, mas a realidade em campo foi bem diferente. O futebol praticado era pobre, sem criatividade e sem intensidade, o que contrastava com os anos de sucesso anteriores. O ambiente no balneário também não foi o melhor, com vários relatos de fricções internas e de uma liderança demasiado autoritária. O Futebol Clube do Porto acabou a temporada com uma mera supertaça, e pior que isso, viu o Sporting sagrar-se campeão. Otávio não resistiu ao descalabro, e a sua passagem ficou como um exemplo claro de que nem sempre ser da casa chega para ter sucesso no banco dos dragões. Número 9, Paulo Fonseca no Futebol Clube do Porto 2013-2014. Depois de levar o Paços de Ferreira à Liga dos Campeões, Paulo Fonseca parecia o nome certo para iniciar um novo ciclo no Dragão, após a saída de Vítor Pereira, que havia levado o Futebol Clube do Porto a um novo tricampeonato e ao 7º título nacional em 8 anos. No entanto, a época de Paulo Fonseca no Futebol Clube do Porto foi um fracasso completo. A equipa nunca teve um futebol convincente, perdeu jogos importantes e viu-se afastada da luta pelo título desde muito cedo, algo que na altura acontecia muito raramente com o Futebol Clube do Porto. A verdade é que o treinador parecia incapaz de lidar com a pressão e com o peso do balneário. Fonseca acabou por sair a meio da época, deixando um rastro de desilusão e a sensação de que ainda não estava preparado para os grandes desafios do futebol português. Número 8, Jorge Jesus no Benfica, 2020-2022. Em 2020 o Benfica estava à deriva. Foi então que, após conquistar a Libertadores com o Flamengo e colocar o futebol brasileiro em polvorosa, Jorge Jesus regressou ao Benfica, rodeado de expectativas e com um investimento milionário por trás. Mas a realidade em campo foi bem mais decepcionante do que até os mais pessimistas esperavam. A começar desde logo com uma pré-eliminatória da Champions League perdida contra o PAOK de Salónica, o futebol da equipa foi sempre inconsistente. Os resultados ficaram aquém do prometido e o balneário tornou-se um foco de tensão constante. A segunda passagem de Jesus pela Luz ficou conhecida por 100 milhões gastos em contratações para vencer um total de 0 troféus, com muitos adeptos a constatarem que o regresso de JJ tinha sido um erro estratégico e um dos maiores flops da história recente do clube. Número 7, Juliano Lopetegui no Futebol Clube do Porto 2014-2016. Juliano Lopetegui foi contratado com grande pompa e circunstância, acompanhado por uma legião de jogadores de topo da Liga Espanhola. O objetivo era claro, devolver o Futebol Clube do Porto ao topo após o desastre de 13-14, mas falhou completamente. O futebol apresentado era previsível, a equipa não venceu nenhum título e falhou em momentos cruciais da temporada. Após uma primeira época decepcionante, mas apenas a 3 pontos do primeiro lugar, recebeu o voto de confiança para a segunda época. Ainda assim, a relação com os adeptos e o balneário deteriorou-se rapidamente e Lopetegui acabou por sair antes de completar a segunda época, deixando um grande investimento sem qualquer retorno desportivo para o clube. Número 6, Domingos Paciência no Sporting 2011-2012. Depois de levar o Braga a uma final da Liga Europa no ano anterior, Domingos Paciência parecia a escolha ideal para liderar o Sporting para fora da crise técnica em que se encontrava desde a saída de Paulo Bento, mas a sua passagem por Alvalade foi curta e profundamente decepcionante. O futebol da equipa nunca convenceu, os resultados foram inconsistentes e a pressão durante séries de jogos sem ganhar começou a sufocar o treinador, cuja passagem culminou no despedimento ainda antes do final da época, depois de uma derrota com o Marítimo. Após esta passagem, Domingos viu a sua carreira entrar em declínio e desde então nunca mais voltaria a ser procurado para projetos de topo no futebol português. Número 5, Jorge Silas no Sporting 2019-2020. Jorge Silas foi contratado pelo Sporting na temporada 19-20 a meio de uma época atribulada, após um péssimo começo com os sucessivos afastamentos de Marcel Kaiser e Lionel Pontes. Jogou como um treinador jovem e levemente promissor depois de algum sucesso no projeto do Belenenses SAD. Porém, o salto para um grande, e especialmente um tão debilitado como o Sporting pós-Alcochete, revelou-se demasiado exigente para a sua experiência. O Sporting de Silas jogava
sem ideias, não tinha consistência e os resultados foram muito abaixo das expectativas, que já por si eram baixas, sendo também afastado antes do final da época após uma eliminação traumática contra o Başakşehir na Liga Europa e uma derrota por 3-1 frente ao Famalicão. A sua passagem ficou marcada como um capítulo em que o Sporting bateu no fundo, antes da vinda de Rubén Amorim. Número 4, Fernando Santos no Sporting 2003-2004 e no Benfica 2006-2007. Fernando Santos ganhou fama no Futebol Clube do Porto e acabou por ficar conhecido como o engenheiro do Penta. Teve passagens bem menos felizes pelos grandes de Lisboa. No Sporting, a equipa ficou longe do título e o futebol nunca convenceu, sendo eliminado de forma humilhante na Taça UEFA e ficando atrás dos dois rivais no campeonato. No Benfica, apesar de boas contratações, repetiu o feito e o rendimento da equipa encarnada deu sempre a sensação de ficar aquém do esperado. Acusado de ter um estilo demasiado defensivo, Fernando Santos não conseguiu colocar nenhuma das equipas na rota dos títulos e mesmo os sucessos no Porto e mais tarde na seleção têm pontos de interrogação quanto ao seu verdadeiro contributo. As suas passagens pelos dois clubes lisboetas acabam por ficar como maus exemplos da sua qualidade técnica. Número 3, Víctor Fernandes no Futebol Clube do Porto 2004-2005. Depois da saída de José Mourinho, o Futebol Clube do Porto entrou numa autêntica roda viva de treinadores. Víctor Fernandes foi mais um dessa lista, contratado para dar continuidade ao sucesso europeu, mas rapidamente provou ser uma má escolha. O espanhol chegou com uma fama de adepto de futebol ofensivo e de bom trato de bola, mas os resultados foram catastróficos. O Porto jogava sem rumo, os jogadores pareciam perdidos em campo e o caos tático era evidente, permitindo a um Benfica também bastante amorfo o seu primeiro título em 11 anos. Víctor Fernandes nunca conseguiu impor-se no balneário. As más exibições tanto no campeonato como na Europa levaram a um despedimento inevitável, selando um pequeno e breve capítulo negro de instabilidade no Dragão durante os anos 2000. Número 2, Quique Flores no Benfica, 2008-2009. Quique Flores chegou a Lisboa com uma boa reputação, mas a sua época ao comando do Benfica foi um acumular de desilusões. No primeiro ano de Rui Costa como diretor desportivo, o clube encarnado apostou no seu treinador com várias contratações empolgantes. Ainda assim, o futebol era extremamente pobre, a equipa nunca teve um 11 nem um esquema tático consistente e a relação de Quique Flores com os adeptos foi sempre bastante distante, fria e desapontante. O Benfica não só foi eliminado ridiculamente da Liga Europa, ficando em último lugar na fase de grupos, como terminou longe do título e Quique saiu no final da época sem deixar grandes saudades, marcando o final de um período para esquecer para os adeptos encarnados, que só seriam felizes na época seguinte com a chegada de Jorge Jesus. Menções honrosas. Muitos outros treinadores marcaram negativamente a Primeira Liga, com passagens curtas e desastrosas. Paulo Sérgio, Frankie Vercauteren e Marcel Keizer foram todas apostas falhadas do Sporting, em anos de total instabilidade, em Alvalade, onde poucos conseguiram deixar uma marca positiva. Jesualdo Ferreira merece também destaque tanto pela sua passagem apagada pelo Sporting em 2012-2013, como pela curta e pouco memorável experiência no Benfica em 2001-2002. No Porto, Nuno Espírito Santo não conseguiu trazer títulos em 2016-2017, ficando sempre longe das expectativas. E não podemos deixar de referir Vítor Bruno e Martin Anselmi, duas apostas falhadas bem recentes dos azuis e brancos. Para terminar, se considerarmos um pouco antes do virar do milénio, Jupainks fez uma temporada para esquecer no Benfica em 1999-2000, sem resultados e sem impacto, enquanto que Materazzi teve um arranque miserável no Sporting, sendo rapidamente substituído, um verdadeiro símbolo de um dos piores momentos leoninos, imediatamente antes da vitória de 2000. Aproveitem para deixar nos comentários se querem ver outro top 10 com contratações falhadas de treinadores ainda mais antigas. Número 1, Gigi Del Neri, no Futebol Clube do Porto, em 2004. Del Neri tem um lugar especial nesta lista, porque foi um flop ainda mesmo antes de começar. Contratado pelo Futebol Clube do Porto para suceder Mourinho, o italiano chegou com um currículo sólido e prometia ser uma aposta de continuidade no sucesso europeu, mas bastaram algumas semanas de pré-época para tudo ruir. Aparentemente o ambiente tornou-se tão negativo que o Porto decidiu despedi-lo por justa causa, antes mesmo do primeiro jogo oficial, citando faltas ao treino como motivo. Del Neri nunca chegou então a estrear-se oficialmente como treinador dos Dragões. O seu caso tornou-se um símbolo de más decisões diretivas e até hoje é recordado como um dos episódios mais insólitos da história recente do Futebol Clube do Porto, um flop à velocidade da luz que marcou pela incapacidade de sequer arrancar uma época desportiva. Escrevam nos comentários se concordam com a lista e não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal. Vemo-nos no próximo vídeo.